Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição da Arena Office, direto da Expo Revestir. Eu sou o Gumar Carvalho e estou aqui hoje com a presença do nobre Carlos VI. Seria isso? Da Q6? Acertei ou não? Isso aí, acertou. Mas explica o sexto aí, que eu gostei muito da história, que tem a ver com a Q6. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carlos Queiroz, conhecido no mercado como Carlos Queiroz. Trabalhei aí cerca de 40 anos no mercado corporativo, como fornecedor desse mercado, em grandes indústrias de móveis e de cadeiras desse mercado. Depois trabalhei para um grande escritório de arquitetura e construtora, como diretor de compras na Atier Arquitetura e Construção, uma escola. Durante a pandemia, resolvi fazer meu voo solo como consultor para o mercado corporativo, apoiando aí fornecedores desse mercado e procurando um nome para minha consultoria. Eu sou o sexto filho, já existiam alguns irmãos com consultoria e eu, como sexto filho, criei aí a Q6 Consultores. Muito bem. E você acompanhou aí, vivenciou essa evolução toda do mercado de trabalho, do ambiente corporativo, né? O que tem te chamado, o que te chama mais atenção nessa evolução? Porque Perfeito. a gente está hoje, digamos assim, eu não gosto da palavra disruptura, porque ela é muito vazia hoje, mas os ambientes, eles acho que não se encontram às vezes, né? Porque, voltando para o presencial, as empresas têm que ressignificar o que é o espaço físico, algumas acertam, outras não acertam. Como é que você vê essa evolução? Bom, mudou muito e ainda bem que mudou para melhor, né? E está mudando ainda mais para melhor. Eu comecei nesse mercado de escritório corporativo no início da década de 80 e tive um prazer e uma honra de trabalhar com um designer referência na ocasião, que era o professor Berg Miller, que trabalhava para a Escriba, desenvolvendo produtos próprios. Nesse momento, o escritório era uma estrutura hierárquica como o exército, por exemplo, né? Você tinha muito definido o espaço de cada um e o espaço de comando. Isso, eu ia falar o grau de importância dentro da grau de comando. Então, assim, o presidente tinha a maior sala, o diretor a segunda maior sala, o gerente a terceira maior sala, e era uma hierarquia bem definida no escritório. No final dos anos 80, a gente passa por um processo de cair mais as paredes e a entrada do Open Space, mas ainda com essa hierarquia definida. Sim, você tinha os aquários. Mesas maiores, né? Alguns com salas fechadas, outros não. Então você percebia como o comando se dava. E você tinha a tua estação de trabalho, a tua mesa de trabalho. Você entrava, sentava, trabalhava, levantava para almoçar, voltava, sentava, trabalhava, e era assim todos os dias da sua vida. Com a necessidade de um adensamento maior do escritório, eu digo que para mim foi a pior época de se trabalhar no escritório aberto, foi a era das plataformas de trabalho, né? Onde aí sim a hierarquia de certa forma caiu, ela ficou restrita aí a CEOs e diretores com salas mais fechadas, e o resto todo mundo era o estilo banco garantia. Eu lembro bem, quem deu a primeira referência de layout aberto com mesão foi o banco garantia, né? Mas, assim, impossível de você trabalhar. Aquele era um trabalho de massificação, de processamento de informação. Era a época que ninguém mais tinha espaço fixo, né? Meio que onde tinha lugar, sentou, ficou. Isso, alguns tinham, alguns não tinham. Então, áreas comerciais que saíam da empresa não tinha o endereçamento correto da mesa, mas áreas, por exemplo, eu trabalhava em área de supply, eu tinha uma mesa fixa. Nesta época também eu lembrava muito da questão das gerações. Eu trabalhei
Hoje eu tenho 65 anos, mas nessa época eu devia estar com 55 anos, mais ou menos. Eu trabalhei com geração de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, e é muito difícil você lidar com um único espaço de trabalho. Não pensado para isso. Não pensado para isso, para gerações com modelos de trabalho muito diferentes. Então foi muito difícil. A gente estava conversando um pouquinho antes, a acústica literalmente era algo que não se ouvia, né? Não. A acústica era assim, era como uma doença. Você só tratava quando ela aparecia. Então eu lembro muito bem de ser chamado a alguma intervenção como diretor de supply por um problema de uma sala que estava com vazamento de som, uma sala de um presidente, de um diretor. Mas o ambiente ser pensado com a preocupação acústica, isso é muito, muito, muito recente. Há cerca de 4 anos atrás, em feiras internacionais, a gente começou a perceber esse movimento de acústica e sendo incorporado nos fornecedores de mobiliário para escritório, né? Eu cubo da área de recursos humanos e gestão de pessoas aí há mais de 20 anos. E quando veio essa onda aí de open space, ninguém tem um lugar fixo, eu ouvia muita discussão que as pessoas tinham perdido um pouco, não é exatamente privacidade, mas a personalização do seu ponto de trabalho. Aquela fotinho né? Aquela fotinha. Porque na verdade a mesa era um exemplo, era uma materialização de que ele tinha um lugar na empresa, literalmente. E era um pouco da extensão da casa dele. Porque tinha foto, isso, o tinha cachorro, o tinha vazio. tudo isso, né? E aí, com isso, acabou. Todo mundo agora é uma só pessoa, digamos assim, e não tem mais esse espaço. Agora a gente está vendo, parece que um movimento contrário, talvez, quer dizer, as empresas acabam trazendo mais as pessoas, talvez não necessariamente com esses espaços para ter a foto, mas pensando em espaços para gerar o pertencimento? Eu acho que mudou muito, né, esse conceito da ocupação. Eu acho que o espaço de trabalho passou a ser mais um espaço de socialização. E você não tem mais, você quer se relacionar, porque a produção sua criação, parte de troca de experiência. Sim. E o que se percebeu na pandemia é que você estava perdendo essa conexão do funcionário com a empresa. Ao mesmo tempo, a empresa não tinha um escritório convidativo para que o funcionário sentisse vontade de estar presente, né? E eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem percebido nos layouts, né? É quase que uma mistura de escritório e casa. A gente fala de home no office agora, né? E o mais importante disso tudo é você ter diversas configurações de layout, diversas modelagens de espaço, para que você vá trabalhar aonde você quer. É mais ou menos o teu transitar pela casa. Sim. Você vai ler livro numa posição, você vai ver TV numa outra posição, você vai conversar numa outra localização, você vai cozinhar numa outra localização. Sim. E eu acho que essa troca é que faz o funcionário ser mais aderente à cultura da empresa e se doar mais na sua criatividade. Você falando, eu tive pensei aqui comigo, quer dizer, a empresa ela oferece para o colaborador a oportunidade de, a cada dia, criar uma empresa diferente, um ambiente diferente para ele, seria isso? Então, assim, de não ser sempre a mesma coisa, a mesma mesa, mas dele, dentro do ambiente de trabalho, conseguir criar para ele outros ambientes de trabalho para ele poder exercer a profissão dele? Sem dúvida, e se relacionar mais dentro da empresa, se relacionar com outras áreas dentro da empresa. Eu estava uma vez, há muitos anos atrás, visitando uma empresa americana de imóveis, a Steelcase, uma referência no mercado, e era uma sexta-feira, que já era um dia mais relax no escritório, e me chamou a atenção que o diretor de compras da empresa
estava sentado com o pessoal de vendas da empresa. Você imagina, aquilo me chamou muita atenção. A riqueza dessa Genial essa troca de informação, né, de experiência. De pontos de vista. Completamente diferente. E o que isso é rico no teu processo de pensar o negócio. Agora a gente falou aí de ambiente como um todo. Então, cada um tinha a sua mesa, o presidente tinha uma mesa maior, com aí vai acabamentos diminuindo, melhores. diferente, aí depois teve um mesão. E a evolução do mobiliário corporativo, como é que você viu isso daí? Eu acho que é muito antigo o conceito de que você precisa de uma mesa para trabalhar, né? Você trabalha e cria e produz em diversas situações de postura corporal. Você pode estar num puff e você está trabalhando, você pode estar numa arquibancada com mais pessoas trocando informações. Você deve ter a mesa, sim, um trabalho mais concentrado e que não precisa ser aquela mesa tradicional. Você já vê exemplos de mesa com cores, em formatos orgânicos, que te dá uma sensação muito melhor de trabalho e que, de novo, remete à casa, né? Remete ao conforto, ao pertencimento de uma casa. E o design brasileiro de móveis, como é que você vê? Evoluímos ou sempre fomos bons? Eu acho que já fomos melhores, mas tivemos uma excelente escola, né? Voltando na década de 80, aí, a produção de design brasileiro de móvel para escritório era muito forte, muito forte. Móveis objetos, escriba, L'Atelier, Forma, Italma, Madeirense, muita produção, Probjeto, muita produção de design nacional, né? Hoje você tem designers novos surgindo no Brasil, empresas apoiando designers, desenvolvimento de produto. Cavalete é um bom exemplo nacional de uma empresa que investe em design. Frisocar, outra empresa que investe em design. Então, eu acho que assim, o Brasil está conseguindo acompanhar a tendência internacional de redesenhar esse espaço de trabalho. E a gente conta também com excelentes escritórios de arquitetura que estão absolutamente up-date com essa tendência internacional, né? Nessa jornada e de mobiliário corporativo, que você acaba fazendo a consultoria, né, dessas empresas fornecedoras também. Perfeito. Levando aí o que você vê de tendência mundo afora. O conceito de sustentabilidade nos mobiliários, né? Eu quero imaginar que era algo que não era forte ou sequer existia nos anos 80, ou se existia era algo muito pouco, mas agora não dá para pensar em mobiliário, por exemplo, sem pensar em economia circular ou sustentabilidade. Sem dúvida, e acho que isso vai ser cada vez mais importante. Teve uma época que isso ficava só no discurso, né? Num selo de sustentabilidade, um selo green, mas hoje as empresas, em alguns bids de concorrência, já exigem documentação de sustentabilidade. Sim. Então, eu acho que isso faz parte de um processo nosso evolutivo e é inexorável que a gente tem que cuidar do planeta, né? Senão não vai mais existir o planeta. Não só uma questão de partir essa preocupação com a sustentabilidade dos escritórios, mas a empresa cliente também, porque elas têm os seus relatórios de sustentabilidade para mostrar para os investidores em alguns casos. Então, também já começa por aí, né? Estou com um projeto com um fornecedor do mercado, que agora nossa preocupação há muita embalagem na entrega do produto. Sim. É engraçado porque a gente media o nível de atividade econômica
Pela embalagem. Existiam, papelão do lado, né? Os meus chefes de antigamente, eles diziam para eu prestar muita atenção no nível da economia a partir de duas coisas: transporte, caminhões, frete e embalagem. Esses eram os indicadores de atividade econômica. Muito engraçado. É engraçado porque hoje você fala, nossa, pelo amor de Deus, pegada de carbono no transporte e a questão da embalagem. E nós estamos aí criando, é quase que um roteiro de busca. Então você faz a entrega e no dia seguinte o caminhão faz um roteiro de recolhimento das embalagens. Isso é muito legal. Você falou de estar criando, o Office Connect está criando o Prêmio Cultural de Arquitetura Corporativa. Para você, qual é a importância de um prêmio como esse hoje no país? Nossa, quando se fala de arquitetura, de interiores, o corporativo sempre ficou meio de escanteio, né? E eu sempre fui desse mercado corporativo. Já tivemos prêmios no passado de arquitetura corporativa, mas quando eu soube da notícia desse prêmio novo de vocês, eu fiquei muito satisfeito, porque há uma produção de projetos de interiores corporativos muito significante no Brasil, de muito boa qualidade. Isso é muito pouco mostrado, né? Normalmente, quando se fala da arquitetura, se fala do edifício, do prédio, que é uma coisa mais visível, né? Mas internacionalmente há os prêmios de arquitetura predial e de interiores. Então, vejo com muito bons olhos e vou acompanhar ansiosamente esse primeiro prêmio que vai ser este ano, né? Beleza. Carlos, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Espero conversar com você outras vezes. Igualmente. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para acompanhar mais bate-papos aqui do Arena Office e também do Meeting Office com patrocínio da Cavalete. Até mais.